O mundo ganha vida à noite, mas é um tipo diferente de vida do que vemos durante o dia. Os animais que são ativos à noite são chamados de noturnos. Eles têm adaptações especiais para sobreviver e prosperar no escuro. Os animais noturnos são fascinantes. Eles desenvolveram maneiras únicas de encontrar comida, evitar predadores e navegar em seus arredores. Alguns animais são noturnos porque é mais fresco à noite. Isso é útil em climas quentes. Outros são noturnos para evitar predadores diurnos. Os animais noturnos são uma parte vital do ecossistema. Eles ajudam a controlar as populações de insetos e dispersar sementes. Neste ensaio, vamos mergulhar no mundo intrigante de dois animais noturnos, morcegos e corujas. Vamos explorar suas adaptações notáveis que lhes permitem governar à noite. Os morcegos são frequentemente associados à escuridão. Eles são conhecidos por sua capacidade de navegar e caçar na escuridão total. Mas como eles enxergam no escuro? Ao contrário da crença popular, os morcegos não são cegos. A maioria dos morcegos tem uma visão noturna relativamente boa. Seus olhos são altamente sensíveis à luz. Isso permite que eles vejam em condições de pouca luz. No entanto, sua adaptação mais notável para navegar à noite não é a visão, mas a audição. Os morcegos usam uma habilidade especial chamada ecolocalização. Isso é como um sistema de sonar embutido. Eles emitem sons agudos que ricocheteiam em objetos em seu ambiente. Ao ouvir os ecos, os morcegos podem criar um mapa sonoro de seus arredores. A ecolocalização é um sentido incrivelmente sofisticado. Os morcegos podem determinar o tamanho, a forma, a distância e até mesmo a textura dos objetos usando o som. Eles podem diferenciar entre uma mariposa e uma folha caindo. Eles podem até detectar o movimento das asas de suas presas. O processo de ecolocalização começa com o morcego, emitindo uma série de chamados agudos. Esses chamados são geralmente ultrassônicos, o que significa que são muito altos para os humanos ouvirem. As ondas sonoras viajam para fora da boca ou nariz do morcego. Quando as ondas sonoras atingem um objeto, elas criam ecos que voltam para os ouvidos do morcego. O cérebro do morcego então processa esses ecos para criar uma imagem detalhada de seus arredores. O tempo que leva para os ecos retornarem diz ao morcego a que distância um objeto está. As corujas são conhecidas por suas adaptações excepcionais à vida no escuro. Elas são aves de rapina, caçando outros animais para se alimentar. As corujas desenvolveram características únicas que as tornam caçadoras noturnas eficazes. Uma das características mais marcantes é seu voo silencioso. Suas penas abafam o som do ar passando sobre elas. Isso permite que se aproximem de suas presas sem serem detectadas. As corujas também têm uma visão noturna incrível. Seus olhos grandes e voltados para a frente lhes dão visão binocular. Seção 5 Olhos de coruja, projetados para visão noturna excepcional. Os olhos das corujas são tão bem adaptados para a visão noturna que podem enxergar sob uma luz 100 vezes mais fraca do que a que os humanos precisam. Uma coruja poderia enxergar perfeitamente em uma sala iluminada por uma única vela. Para compensar seus olhos fixos, as corujas giram suas cabeças em até 270 graus. Isso permite que elas examinem seus arredores sem mover o corpo. Seus olhos em forma de tubo captam mais luz como binóculos embutidos. Seção 6. Audição com precisão. A proeza auditiva das corujas. Além de sua visão incrível, as corujas têm uma audição excepcional. Elas podem ouvir sons muito fracos ou agudos para os humanos. Isso é crucial para caçar no escuro. As orelhas das corujas são assimétricas, localizadas em alturas diferentes. Essa assimetria permite identificar a localização exata de uma fonte sonora.
Algumas espécies têm discos faciais que canalizam as ondas sonoras. A coruja das torres tem um disco facial em formato de coração. Seção 7. Um mundo de cheiros e sabores. Outras vantagens sensoriais dos morcegos. Embora a ecolocalização seja seu sentido primário, os morcegos também contam com o olfato e o paladar para navegar e encontrar comida. Muitas espécies de morcegos têm um olfato apurado, que os ajuda a localizar frutas maduras, néctar e até mesmo os rastros de cheiro de insetos. Alguns morcegos, como o morcego fruteiro, têm um paladar altamente desenvolvido. Eles podem distinguir entre diferentes tipos de frutas e até mesmo detectar diferenças sutis na doçura. Isso os ajuda a escolher as fontes de alimento mais nutritivas. Os morcegos também usam seu tato para navegar em espaços apertados. Suas asas são cobertas por receptores sensíveis que lhes permitem sentir mudanças na pressão do ar e nas correntes de ar. Isso os ajuda a evitar obstáculos e voar com eficiência em ambientes cheios de obstáculos. Seção 8. Comparando dia e noite. Como os sentidos diferem. Animais noturnos, como morcegos e corujas, contam com seus sentidos de maneira diferente dos animais diurnos. Os animais diurnos usam principalmente a visão para navegar e encontrar comida. Seus olhos são adaptados à luz forte e podem ver uma ampla gama de cores. Os animais noturnos, por outro lado, dependem mais da audição, do olfato e do tato na escuridão. Seus olhos são adaptados a condições de pouca luz e podem não ser capazes de distinguir cores tão bem quanto os animais diurnos. As adaptações dos animais noturnos demonstram a incrível diversidade da vida na Terra. Os animais desenvolveram maneiras únicas de prosperar em diferentes ambientes e explorar diferentes nichos ecológicos. Seção 9. Comportamentos e adaptações exclusivos de animais noturnos. Os animais noturnos exibem comportamentos e adaptações fascinantes, além de seus sentidos aprimorados. Por exemplo, muitos animais noturnos são menos ativos durante o dia para conservar energia. Esse período de inatividade é chamado de torpor. Alguns animais noturnos, como o gambá, até se fingem de mortos para evitar predadores. Essa estratégia de se fazer de morto pode ser surpreendentemente eficaz. Isso os torna menos apetitosos como refeição. Muitos animais noturnos também desenvolveram camuflagem para se misturar com o ambiente. Isso os ajuda a evitar predadores e emboscar presas. As manchas de um tigre, por exemplo, o ajudam a desaparecer nas sombras da selva à noite. Seção 10. A importância dos animais noturnos no ecossistema. Os animais noturnos desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Eles contribuem para a polinização, dispersão de sementes e controle de pragas. Por exemplo, os morcegos são polinizadores importantes de muitas espécies de plantas, incluindo o agave, que é usado para fazer tequila. As corujas ajudam a controlar as populações de roedores, que podem danificar plantações e espalhar doenças. Sem os animais noturnos, a delicada teia da vida seria rompida. Compreender e apreciar os animais noturnos é essencial para os esforços de conservação. Ao proteger seus habitats e minimizar a poluição luminosa, podemos ajudar a garantir sua sobrevivência para as gerações futuras. Seção 11. Conclusão. Apreciando as maravilhas da noite. O mundo noturno é um reino de mistério e maravilhas. Morcegos e corujas, com suas adaptações notáveis, nos lembram da incrível diversidade da vida na Terra. Sua capacidade de prosperar na escuridão desafia nossa compreensão do mundo natural. Ao estudar essas criaturas da noite, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo poder da evolução e a importância de preservar o delicado equilíbrio da natureza. Portanto, da próxima vez que você se encontrar sob um céu estrelado,
Reserve um momento para ouvir. Você pode até ouvir o sussurro de asas de morcego ou o pio suave de uma coruja, lembrando-o das maravilhas ocultas que ganham vida após o pôr do sol.